Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 22. Profeta Ezequiel, capítulo 22. Nós faremos a leitura apenas no verso 30. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Deus diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Nesta noite eu quero falar com os meus amados sobre o poder da intercessão. E este assunto tem queimado meu coração ultimamente. E lendo um livro recentemente de Andrew Murray, ele levantou uma questão que, embora seja uma verdade batida e antiga, aqueceu de novo meu coração. Quando os evangelhos nos ensinam que os discípulos nunca pediram para Jesus: Senhor, ensina-nos a pregar. Mas os discípulos pediram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Talvez porque, se você não for um homem ou uma mulher de oração, não haverá virtude de Deus na sua boca para pregar. Porque o poder e a unção vem por meio da oração. Você nunca é tão forte como quando está de joelhos. Você de fato é quem você é de joelhos, na presença de Deus. A oração é a força mais poderosa que existe na terra, porque a oração une a fraqueza humana com a onipotência divina. A oração une o altar com o trono. E as orações que sobem do altar ao trono, descem do trono, como ações e intervenções de Deus na história. A Bíblia nos diz: nada tendes, porque nada pedis. E Jesus Cristo afirma: pedi, dar-se-vos-á. E hoje eu gostaria de tratar com os meus amados sobre o poder da intercessão. E esse texto que acabamos de ler relata para nós que um dia Deus olhou do céu e procurou um homem que se colocasse na brecha como intercessor em favor da nação de Judá, que estava para ir para o cativeiro, amargo cativeiro, e Deus não encontrou sequer um intercessor, e a nação foi para o cativeiro. 70 anos de escravidão. Muitos séculos antes, Deus havia tomado uma decisão, por causa da rebeldia e rebelião de Israel na jornada pelo deserto, de destruir aquele povo e começar uma nova nação através de Moisés.
E diz o livro de Êxodo, capítulo 32, verso 32, que Moisés colocou-se na brecha. E diz a Escritura que Moisés disse: Deus, perdoa o pecado desse povo, você não risca o meu nome do livro que escreveste. Está escrito no Salmo 106, versículo 23, o seguinte: tê-los-ias exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que sua cólera os destruísse. Porque houve um intercessor, Deus poupou aquela nação. Hoje eu gostaria de trazer à sua memória esclarecida 5 verdades sobre a intercessão. Primeiro, a intercessão traz livramento à nossa vida. Irmãos, Deus é soberano, e Deus é livre, e Deus pode agir sem nós, Deus pode agir apesar de nós, mas aprove a Deus agir por meio das orações do seu povo. E uma das coisas que Deus faz por meio da oração intercessória é livramento. Por exemplo, lá em Gênesis 19, versículo 29, diz que quando Deus estava destruindo a cidade de Sodoma, Deus se lembrou de Abraão, das orações de Abraão, e livrou Ló da destruição da cidade. Deus interviu salvadoramente na vida de Ló por causa das orações de seu tio. Quantas tragédias, quantas mortes precoces, quantos acidentes graves, quantas ruínas e maldades são estancadas quando você se interpõe, quando você se coloca na brecha, quando você intercede por alguém. Diz a Bíblia que o povo de Israel estava naquele amargo cativeiro no Egito, 430 anos, e agora debaixo de chicote, amassando barro, debaixo de opressão. E diz a Bíblia que o povo clamou a Deus, que o povo chorou diante de Deus, que o povo suplicou a Deus. E diz a Escritura em Êxodo 3, 7 e 8, que Deus viu, que Deus ouviu, que Deus conheceu, que Deus desceu e que Deus libertou o seu povo por meio da intercessão. Eu olho para o livro de Jó, e depois que Jó foi atacado de forma tão cruel, perdendo seus bens, seus filhos, sua saúde, o apoio da sua mulher, a solidariedade de seus amigos, e naquele torvelinho de dor, naquele vale escuro de sofrimento, diz a Bíblia que em vez de Jó nutrir mágoa e ranço no coração por causa dos libelos acusatórios de seus amigos contra ele, Jó se colocou na brecha em favor dos seus amigos, e Jó começou a orar pelos seus amigos, e Jó começou a interceder pelos seus amigos. E diz a Bíblia que quando Jó intercedia pelos seus amigos, Deus restaurou a sorte de Jó. Em vez de você nutrir mágoa, em vez de você nutrir ressentimento, em vez de você abrigar amargura por aqueles que fazem mal a você, coloque-se na brecha em favor deles, e Deus restaurará a sua própria sorte. Isaías 38, há um relato solene, que um dia Deus mandou o profeta Isaías à casa do rei Ezequias, com um recado solene e urgente: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. A decisão estava tomada, a sentença estava lavrada, o tempo,
urgia. E diz a Escritura que Ezequias, ao receber esta dramática notícia, desatou a chorar, voltou seu rosto para a parede e começou a orar e clamar a Deus por clemência, por misericórdia. E diz a Escritura que Deus ouviu a oração do rei Ezequias e determinou que o mesmo profeta voltasse àquela casa para dizer ao rei: eu ouvi a tua oração e eu vou prolongar os teus dias mais 15 anos. Equivocam-se aqueles que pensam e dizem que a oração não muda as coisas, pois a oração muda, porque o próprio Deus está nos dizendo que muda. Tragédias podem ser estancadas, situações desesperadoras podem ser interrompidas, quando alguém se coloca na brecha, quando alguém crê no poder da intercessão. Se você ler o livro do profeta Daniel, capítulo 10, você vai perceber como Deus responde às orações. E no capítulo 6 há um fato para mim muito curioso, porque diz a Bíblia que o profeta Daniel, que já tinha sido um grande líder no Império Babilônico, agora o Império Babilônico cai e se levanta um novo império, o Império Medo-Persa, e diz a Bíblia que Daniel permanece de pé e influenciando aquele império. E o rei, com medo da corrupção no seu governo, nomeia 3 governadores gerais para fiscalizarem os 120 administradores regionais. E diz a Escritura que os 2 governadores pares de Daniel, rendidos à corrupção, não encontravam em Daniel apoio para dar curso ao projeto iníquo deles, e então vasculharam a vida de Daniel e não encontraram nada. Então foram encontrar um ponto na sua vida religiosa para acusá-lo, e descobriram uma coisa: esse homem era íntegro e fiel a Deus e um homem de oração. Chegaram para o rei com bajulação e disseram: rei, o senhor é um homem muito bom, o senhor é um homem muito poderoso, e o senhor devia pelo menos fazer um estágio de Deus por um mês. Qualquer pessoa que fizer qualquer pedido a outro Deus que não ao Senhor, no teu reino, deve ser morto, jogado na cova dos leões. A vaidade humana abriu curso à bajulação, e o rei sancionou aquele decreto. Mas diz a Escritura que o profeta Daniel não se intimidou, e 3 vezes por dia ele abria a janela da sua casa na direção de Jerusalém e dobrava os seus joelhos e clamava a Deus. E o rei ficou sabendo disso, da trama que fora armada, e Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas porque aquele homem orava a Deus, Deus mudou o instinto dos animais, e os leões tornaram-se seus protetores e não seus devoradores. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro estava em Jerusalém, depois da morte de Tiago, irmão de João, e ele estava preso. E é curioso que o rei Herodes havia passado ao fio da espada a Tiago e se agradar aos judeus, e ele, querendo cooptar os judeus e corrompê-los e atraí-los, mandou encerrar o apóstolo Pedro em prisão máxima, com 4 escoltas de 4 soldados cada uma, porque era notório em Jerusalém que aqueles homens já estiveram na cadeia antes e saíram de lá milagrosamente. Deve ter ele pensado: eu vou colocá-lo em prisão máxima, vou colocar 4 escoltas de 4 soldados cada uma, e quero ver se algum anjo, se algum milagre, se algum fenômeno extraordinário tira esse homem da minha prisão. Diz a Bíblia em Atos 12, versículos 5 a 10, que havia, entretanto, intercessão e oração contínua da igreja em favor de Pedro.
E no último dia, não foi no primeiro dia, no último dia, quando Pedro estava para ser entregue à morte, Deus mandou um anjo, e o anjo acordou Pedro e fez os soldados dormirem. E diz a Bíblia que o anjo mandou que Pedro se vestisse, calçasse as suas sandálias, e eles estão saindo, um grande portão de ferro, e pela primeira vez na história o anjo apertou o controle remoto, e o portão se abriu automaticamente. E o mesmo anjo que talvez foi lá libertar Pedro da prisão, foi lá em Cesareia para fulminar o rei Herodes. A oração traz livramento. Eu não sei que tipo de situação você, meu irmão, minha irmã, estão vivendo hoje. Vocês estão vivendo hoje. Mas eu quero encorajar você a se colocar na brecha, em favor da sua vida, em favor do seu cônjuge, em favor dos seus filhos, em favor da sua família, em favor da igreja, em favor das autoridades constituídas, em favor da nação, porque Deus é o Deus que responde orações e traz livramento por meio da intercessão. Segunda verdade que esse texto nos ensina, que a intercessão nos dá vitória na batalha. Irmãos, nós vivemos num campo minado, nós pisamos um terreno minado. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que há uma luta que se trava, invisível, porém real, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Há uma orquestração do mal contra nós. O diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor procurando uma brecha para nos atacar. Nessa luta, nessa guerra, nós não podemos usar armas convencionais, temos que usar armas poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. E a oração é fundamental para você ter vitória nessa batalha. Se nós não entendermos, irmãos, que estamos numa guerra, se nós subestimarmos o poder do inimigo, se nós entrarmos nessa peleja desprotegidos da armadura de Deus, se nós não revestirmos toda essa preparação com oração e intercessão, nós poderemos sofrer abalos e desfalques perigosíssimos. Chama a sua atenção para alguns pontos. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 17, de 8 a 13, que um dia o povo de Deus estava numa peleja contra Amaleque. Os soldados estavam no campo guerreando, e diz a Bíblia que Moisés estendeu os braços para orar. E diz a Bíblia que Josué e Ur sustentavam os braços de Moisés, e enquanto os braços de Moisés, erguidos para a oração, estavam estendidos, o povo de Deus prevalecia na batalha. Mas quando os braços se cansavam e caíam, o inimigo prevalecia no campo. Irmãos amados, a igreja triunfa na batalha espiritual quando há oração. Não é por força, não é por poder, é pelo Espírito Santo de Deus que a igreja avança. E a igreja avança de joelhos, a igreja avança na dependência de Deus, a igreja avança no poder de Deus. E não há poder de Deus para enfrentamento das lutas, senão quando a igreja se curva em oração. Para mim, um dos capítulos mais decisivos na história de Israel está registrado em 1 Reis, capítulo 18, 36 a 39, quando Elias, num tempo de apostasia, de abandono da fé, de perseguição religiosa, de aridez espiritual, foi ao Carmelo e confrontou o rei Acabe, e confrontou o povo que ficava em cima do muro, e desafiou os profetas de Baal, e fez um desafio: o Deus verdadeiro responderá por fogo,
E os profetas de Baal, depois do altar construído, clamaram, gritaram, se retalharam com facas, e o ídolo, o deus pagão deles, não pôde atendê-los. Mas diz a Bíblia que Elias colocou o holocausto, a oferta sobre o altar, restaurando antes o altar que estava em ruínas, e mandou colocar água ao redor, para que ficasse claro que não havia nenhum embuste ali. E depois disse Deus: manda fogo, Senhor. E o fogo de Deus caiu, e o povo caiu de joelhos gritando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E esse mesmo homem sobe para o cume do Carmelo e coloca a sua cabeça entre os joelhos e ora humildemente, perseverantemente, triunfantemente, e as torrentes de Deus caem para restaurar aquela nação. A vitória foi ganha pela oração. Eu fico olhando o livro de Esther, e você que conhece a história bíblica sabe que houve uma trama de Amã para que os judeus fossem mortos naquela época do rei Assuero. E Mordecai, tio da rainha Esther, orienta a sua sobrinha, e ela convoca uma reunião de oração de todos os judeus para orarem e jejuarem durante 3 dias. E a sentença de morte que já estava lavrada foi revertida, e Deus poupou aquele povo de uma chacina coletiva, em resposta à oração e ao jejum. Diz a Bíblia que um dia Daniel orava, e o anjo de Deus veio dizer para ele: Daniel, homem muito amado, Deus ouviu a tua oração desde o primeiro dia que tu aplicaste o coração em buscar a Deus. Mas houve uma resistência nas regiões celestes, uma batalha espiritual, e o arcanjo Miguel foi chamado para este grande enfrentamento. E a resposta de Deus chega, porque um homem de Deus se colocou na brecha da intercessão. Meus irmãos, nós temos batalhas que se travam contra a nossa vida, contra a nossa família. Ou será que nós temos dúvidas disso? Dos muitos perigos que cercam a nossa família nos nossos dias. Ou vocês têm alguma dúvida do que o que está por trás hoje, dos enredos das novelas, dos filmes de Hollywood, que é apenas a mente humana? Ou vocês têm dúvidas de que todas essas orquestrações que conspiram contra a família para desconstruí-la, para minar seus valores, para colocar os valores morais de ponta cabeça, desde a imprensa, desde a mídia, desde as casas de leis, desde as cortes da nossa pátria, que existe mais do que uma influência humana, mas que existem forças espirituais. E a igreja enfrentará esta batalha de joelhos, com oração. A igreja precisa redescobrir, irmãos, redescobrir o poder de Deus através da oração. Terceiro lugar, a intercessão reverte circunstâncias impossíveis. Eu creio nisso, piamente eu creio nisso. Eu já vi tanta coisa bonita acontecendo em resposta à oração, de causas perdidas, e eu fico olhando para a Bíblia, eu vejo a Ana, mulher de Eucana, estéril, e essa mulher insiste com Deus.
apesar de ter todas as vozes ao seu redor para desencorajá-la, ela crê que Deus pode responder a sua oração, e respondeu. Eu fico olhando o que está escrito em 2 Reis 19, quando um dia Senaqueribe, rei da Síria, o homem mais poderoso da terra em seu tempo, que já havia destruído todas as nações ao redor de Israel, agora cerca Jerusalém, e manda por meio do seu comandante uma carta abusada para o rei, dizendo o seguinte: olha ao redor, vê se algum Deus foi capaz de livrar alguém das minhas mãos. E diz a Bíblia que o rei Ezequias leva aquela carta, abre aquela carta no templo e diz: Deus, é verdade, até hoje ninguém conseguiu se livrar das mãos deste homem. Mas Deus, tu não és um ídolo, tu és o Deus Todo-Poderoso. E Deus disse para Ezequias: fique tranquilo, Ezequias, esta batalha não é sua, ela é minha. E Deus não precisou de muita coisa não, Deus mandou um anjo apenas, e 185 mil soldados assírios foram feridos. Senaqueribe voltou para sua terra e foi morto, porque Deus é o Deus que reverte situações impossíveis por meio da intercessão. Eu fico olhando o que está em 2 Reis 4, quando um dia diz a Bíblia que Eliseu mandou perguntar àquela mulher sunamita, que era hospitaleira, que o acolhia em sua casa, que provia tudo de que ele precisava. Perguntou: Geazi, vai lá e pergunta para essa mulher, fique sabendo o que essa mulher precisa, ela é rica, ela tem tudo, mas veja se haja alguma necessidade para ela. E Geazi voltou dizendo: essa mulher é muito rica, ela é muito bondosa, ela é generosa, mas ela não tem filhos. E o profeta Eliseu diz: pode avisar para ela que daqui a um ano ela vai ter um bebê nos braços. E o menino nasceu, e o menino cresceu, e agora o menino está grande, talvez um adolescente, e chega o dia da sua independência, chega o dia dele sair de casa e ir para o campo com seu pai para o trabalho. E o menino sente uma dor de cabeça, e como os homens são meio desligados, o pai achou que era apenas uma dor de cabeça e mandou o menino voltar sozinho para casa. E o menino voltou, e aquela não era uma dor de cabeça qualquer. O menino morreu no colo da mãe. E a mãe correu atrás do profeta, e vinha ela longe quando o profeta percebeu o drama da sua vida e mandou Geazi perguntar: vai lá e pergunta para ela, vai tudo bem com você, com seu filho, com seu marido? Ela respondeu: está tudo bem. O profeta entendeu o drama e pediu para Geazi: pega o meu bordão profético, corra, não cumprimentes ninguém pelo caminho, vá, coloca o bordão profético no rosto do menino morto. E a mulher disse: eu não te deixarei, tu hás de ir comigo. O bordão profético não tinha poder na mão do Geazi, não porque o bordão não tinha virtude, é porque o homem que o carregava não tinha poder. Diz a Bíblia que Eliseu foi, e Eliseu se colocou sobre o menino, mão na mão, olho no olho, boca na boca, e se agonizou, e a carne do menino aqueceu. Mas Eliseu não queria apenas sinal de vida, queria vida. E ele mais uma vez se envolve com o menino, até que o menino espirra 7 vezes e levanta vivo. Irmãos, essa cena representa muita coisa para nós. Nós precisamos ver os nossos meninos vivos. Eu não estou falando de morte física, eu estou falando de uma morte pior do que a morte física. Porque muitas vezes nós choramos nos nossos funerais por um corpo que morre, mas não choramos por uma alma que vai para o inferno. E se nós choramos por um corpo que vai morrer e amanhã vai ressuscitar, quanto mais deveríamos chorar por aqueles que estão mortos espiritualmente. E se nós quisermos ver os nossos jovens recebendo vida e vida eterna, nós como igreja precisamos nos agonizar em oração.
Vocês todos sabem, historicamente, o pai do presbiterianismo no mundo foi o escocês John Knox. E há um lance na vida de John Knox que me marca muito. Ele estava no leito de morte em Edimburgo em 1572, quando ele falou de suas vitórias na oração. John Knox foi prisioneiro 17 meses, ou melhor, 19 meses, nas galés francesas, aqueles navios de escravos. Quando o escravo remava lá nos porões com os pés amarrados no tronco, condenado à morte. E John Knox estava nessa situação no verão de 1548, quando o navio onde ele estava condenado como remador de galés estava atracado perto da sua cidade natal, e ele, muito doente, à beira da morte. Foi quando ele ergueu os seus olhos e viu por uma janela embaçada a igreja de Santo André, e ele disse, pela fé: eu sei que Deus me levantará, e minha língua glorificará o nome de Deus nessa igreja. E Deus o curou, e Deus o libertou, e ele voltou à igreja de Santo André para pregar naquela igreja. Perseguido pela cruel perseguição de Maria Tudor em 1553, ele foi refugiar-se em Genebra, onde ficou com João Calvino. De 1553 a 1559. E pasmem vocês, em 1559 a Escócia era um país católico, governado pela família Stuart, e a rainha da Escócia dizia o seguinte: eu temo mais as orações de John Knox do que todos os exércitos da Inglaterra. Um ano depois que ele chegou na Escócia, 1560, a Escócia era um país presbiteriano. E aquele que foi chamado de pai do presbiterianismo era um homem que chorava diante de Deus e dizia em lágrimas: meu Deus, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. A igreja presbiteriana precisa voltar às suas origens, precisa honrar os seus fundadores e ser uma igreja de oração. Há um lance, queridos, na vida de Lutero que é muito precioso, e só por uma convicção de Deus alguém faria o que ele fez. Certa feita, o seu amigo Melanchthon adoeceu para morrer, e ele estava morrendo mesmo. E consta alguns estudiosos que Lutero insistiu com Deus, dizendo: Deus, tu não podes levar agora Melanchthon, nós precisamos dele, Deus. Eu me interponho, Deus, na brecha em favor dele. Levanta este homem do leito de morte, Deus, o mundo ainda precisa dele. E quantos historiadores que Melanchthon se recuperou imediatamente da sua enfermidade. E mais tarde, Melanchthon encontrou-se com Lutero e perguntou: por que você não me deixou partir? Lutero respondeu: o mundo ainda precisa de você. Eu fico pensando se nós temos a ousadia de orar pelos nossos irmãos com a fé simples de uma criança e com a segurança de um guerreiro. Quarto lugar, irmãos, a intercessão é a chave para abrir as comportas do céu para o grande derramamento do Espírito Santo de Deus. Foi assim com Jesus.
Ele estava no Jordão. E diz Lucas capítulo 3, versos 21 e 22, que enquanto Jesus orava, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu, e o Pai disse: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. O Pentecoste aconteceu, o derramamento do Espírito chegou, porque diz a Bíblia que a igreja primitiva, os 120 discípulos estavam no cenáculo durante 10 dias, todos unânimes perseveraram em oração. Às vezes quando você convoca a igreja para orar, vem uma meia dúzia, e às vezes um vai cansado, o outro bocejando, o outro desanimado, o outro desencorajado, e o povo não é unânime, e o povo não persevera. E nós estamos achando que nós dependemos mais dos nossos recursos, mais do nosso poder, mais do nosso conhecimento, mais das nossas estratégias, mais dos nossos métodos do que do poder de Deus. E não é por força, e não é por poder, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Certamente Lucas pesquisou para escrever o livro, o Evangelho e o livro de Atos. Está escrito lá no prólogo. E certamente Lucas começou a pesquisar por que a igreja primitiva cria no poder da oração, por que a igreja primitiva orava com tanta intensidade. E o que ele descobriu foi isso: a igreja orava com tanto fervor porque ela aprendeu a orar com Jesus. Jesus foi um homem de oração. E se nós quisermos ser chamados de cristãos, imitadores de Jesus, nós temos que ser homens e mulheres de oração. Se nós queremos verdadeiramente voltar à doutrina dos apóstolos, nós temos que também voltar à oração. Se nós queremos imitar o cristianismo primitivo, nós temos que crer no poder de Deus por meio da oração. As grandes manifestações de Deus, irmãos, na vida, na família, na igreja, na história, foram decorrência da ação de Deus em resposta à oração da igreja. O profeta Isaías quem disse assim: porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E o que me marca nisso, queridos, é que Deus só derrama água sobre o sedento, Deus só derrama as torrentes sobre a terra seca. E esse ano foi um ano muito difícil em algumas regiões do sertão brasileiro. Eu fiquei com o coração penalizado quando eu estive em Campina Grande este ano. Quando eu estava sobrevoando a região próxima de Campina Grande, você olhava, tudo seco, tudo morto, sem vida. E você passava e via vacas, bois, apodrecendo no campo, que faltava água, que faltava alimento. E o texto está dizendo: quando a igreja tiver sede de Deus, sede de Deus, sede de Deus, os céus vão se fender. Falta-nos sede de Deus, falta fome de Deus. Viktor Frankl, no seu livro Em Busca de Sentido, disse que as conversas mais constantes dos campos de concentração nazista não era sobre família, não era sobre liberdade, não era sobre política, era sobre pão, era sobre água. Irmãos queridos, nós precisamos de ter sede de Deus. Porque quando a igreja tiver sede de Deus, Deus vai fender os céus e vai descer. Olha para a história da igreja, e todas as ações prodigiosas de Deus foram precedidas por oração. Foi assim com o movimento pietista na Alemanha, foi assim com o movimento dos morávios na Alemanha. Quando em 1723 Ludwig van Zinzendorf
recebe uma visitação poderosa de Deus e começa uma reunião de oração na Alemanha que durou 100 anos ininterruptamente, 24 horas por dia de oração. Isso desencadeou o movimento missionário, isso desencadeou vários reavivamentos na região. Eu fico olhando para a história de Jonathan Edwards, a mente mais brilhante da América, porque eu já escutei muito isso, gente intelectual não ora. Amados irmãos, aqueles que mais têm a mente cheia de luz, são os que devem mais ter o coração cheio de fogo. E Jonathan Edwards, sendo a mente mais brilhante da América, ele orava por um reavivamento. E o reavivamento chegou. Nos tempos de Finney, nos tempos de Dwight Lyman Moody, diz que a América toda era uma reunião de oração. E o país inteiro clamava por Deus. E Deus visitou com poder o seu povo. Eu fico olhando a história da igreja, a igreja presbiteriana da Coreia. Sabe como aquela igreja saiu do marasmo, da mágoa, da amargura, por causa da opressão política, por causa do descaso dos missionários plantadores que foram lá, diante dos dramas que eles viviam. E você pode ler esse relato num livro nosso, da nossa casa editora, o Pentecostes Coreano. Foi quando fizeram um retiro de pastores, e aqueles homens magoados, feridos, machucados emocionalmente, resolveram tratar o coração, arrancar as farpas, as mágoas, os ressentimentos. E ali Deus trouxe um quebrantamento de choro, de oração. E aquela oração começou a percorrer o país como um fogo em palha seca. E até hoje, queridos, e até hoje, a gente vê os resultados, desde 1907, mais de 100 anos, a igreja em oração, e a igreja avançando no poder do Espírito Santo de Deus. Eu anseio por isso. Mas eu quero terminar. Quinto e último lugar, a intercessão é um instrumento poderoso na salvação dos perdidos. Irmãos, prestem muita atenção nisso. A Igreja Presbiteriana do Brasil, louvado seja Deus, é uma igreja muito comprometida com a pregação fiel das Escrituras. Mas nós não vemos este mesmo zelo pela oração. E talvez uma das maiores tragédias a igreja evangélica brasileira é que nós separamos a academia de piedade, nós separamos pregação de oração. Nós temos luz na cabeça, mas falta-nos fogo no coração. Nós pregamos com os olhos secos demais, com o coração árido demais. Nós precisamos buscar a Deus, porque Deus age por meio da oração. E eu não tenho dúvidas, irmãos, de que o púlpito desta igreja não pode ter o desempenho eficaz se os bancos dessa igreja não estiverem comprometidos a orar pelos pregadores. E eu posso lhes garantir que haverá toda a diferença nos pregadores desta igreja, se a igreja se colocar na brecha e clamar a Deus, para Deus ungir os pastores, para Deus revesti-los com o poder do Espírito Santo, para Deus atear fogo do céu sobre nós. Foi por isso que quando perguntaram a Dwight Lyman Moody, como é que começa um avivamento na igreja? Diz: acenda uma fogueira no púlpito e os bancos pegarão fogo. Eu conclamo esta igreja a orar.
Se nós queremos ver pessoas sendo salvas, se nós queremos ver famílias sendo restauradas, se nós quisermos ver Deus fazendo milagres extraordinários em cada culto, pessoas se convertendo a Cristo, é necessário que esta igreja se coloque na brecha da intercessão. Eu nunca vi nenhuma igreja que tenha crescido em graça e em números, que não seja uma igreja comprometida com oração. Charles Spurgeon, que pregava para alguns milhares de pessoas todos os domingos, ele disse que a usina de poder que trazia alento para o púlpito era uma reunião de oração com 1.200 pessoas toda segunda-feira na igreja. Deus está olhando o céu, está procurando alguém que se coloque na brecha. E o meu coração arde por isso, de ver-nos matriculados na escola de oração de Jesus. Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a entender, Deus, que não é por nós, não é pela nossa força, não é pela nossa inteligência, não é pela nossa estratégia, não é pelo nosso poder, é pela intervenção de Deus, por meio da oração. Curva a sua fronte. Vamos falar com Deus. Eu não sei como é que está a sua vida de oração. Mas talvez o seu coração há muito tempo não sabe o que é chorar diante de Deus. Talvez há muito tempo você não sabe o que é isso. Você confia demais em você mesmo, no seu conhecimento. E Deus quer fazer algo mais. Deus quer aquecer o seu coração. Deus quer aquecer sua alma. Deus quer que você tenha experiências magníficas com Ele, de que Ele está procurando intercessores. E quem sabe hoje você se coloque na brecha. Na semana passada nós estávamos num congresso lá em São Paulo. Quando eu terminei de pregar essa mensagem, eu preguei essa mesma mensagem lá. Um grupo de estudantes universitários de medicina e odontologia me procuraram dizendo: pastor, Deus está fazendo coisa extraordinária na nossa universidade. Deus está nos levantando para orar. E estudantes ateus estão se rendendo a Cristo. Agnósticos estão chorando, confessando os seus pecados, se rendendo a Cristo. Nas nossas reuniões de estudo da Bíblia e oração, pessoas vêm famintas de Deus e se rendem a Cristo. E esses jovens cheios do Espírito de Deus saem às ruas à noite e veem pessoas que estão chafurdadas na lama do pecado, ao receber o Evangelho, se ajoelhando em praça pública, entregando o coração para Jesus. Os grandes reavivamentos da história aconteceram quando os jovens universitários passaram a buscar a Deus em oração. E queira Deus que a juventude da nossa igreja se levante na força do Espírito Santo de Deus, e que nós tenhamos jovens cheios do Espírito Santo de Deus, nós tenhamos adolescentes cheios do Espírito Santo de Deus, nós tenhamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que tenham o coração aquecido pela graça e possam se colocar na brecha. Colocar na brecha em favor de nós mesmos, em favor dos nossos filhos, em favor da nossa família, em favor da nossa igreja, em favor da nossa pátria. Eu quero tanto orar com você hoje.
E se você, meu irmão, crê nisso, anseia por isso, e se você quer dizer para Deus: Deus, se o Senhor está procurando alguém que se coloque na brecha, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E se você deseja se colocar na brecha, eu queria convidar você, se você tem liberdade para fazer isso, para vir aqui à frente orar comigo. Não há nenhum fenômeno místico nisso, mas você vai fazer um compromisso com você e com Deus. Diz: Deus, eu quero, eu preciso, eu anseio por isso. Eu não quero me conformar, Deus, eu não quero me conformar. Eu preciso da tua intervenção na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha igreja. Deus bendito, Deus de toda graça, como nós precisamos de Ti, Senhor, como nós precisamos desesperadamente de uma intervenção Tua na nossa vida. Perdoa-nos pela nossa aridez espiritual, pelo nosso racionalismo humanista, pelo secularismo que deixa o nosso coração como um deserto. Tem misericórdia de nós, ajuda-nos e restaura a nossa sorte, Senhor. Deus, por amor do Teu nome, não nos permita ser apenas religiosos. Nós não queremos um cristianismo apenas nominal. Nós precisamos que o Teu poder invada a nossa vida e quebre as geleiras do nosso coração e derreta, meu Deus, essa geleira em nome de Jesus. Abra os olhos da nossa alma, Deus, para nós vermos a beleza da Tua santidade, a majestade do Teu poder, a Tua glória excelsa, que sendo Tu soberano, escolheste agir por meio da oração do Teu povo. Que privilégio bendito, sermos Teus cooperadores, ó Deus. Ajuda-nos a sermos fiéis, a nos colocarmos na brecha. Deus, em nome de Jesus, levanta nesta igreja adolescentes e jovens de oração. Dê-lhes coragem, intrepidez, para serem missionários lá na universidade, lá na escola, onde estiverem, em nome de Jesus. Meu Deus, levanta maridos e mulheres comprometidos com a oração, reveste-os com o Teu poder, para que se coloquem na brecha em favor de seus filhos. Deus, nós queremos que os nossos filhos sejam totalmente Teus. Nós não desistimos deles, nós não abrimos mão deles, e nós Te rogamos que eles sejam cheios do Teu Espírito. Que os filhos que hoje são motivo de lágrimas para os seus pais possam ser levantados no poder do Teu Espírito para serem vasos de honra em Tuas mãos. Oh Deus, aviva a Tua obra no decorrer dos anos, restaura a nossa sorte e restaura o altar de oração na nossa vida, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Aleluia. Amém. Amém.